12, associação paralela de resistores. Resistores estão ligados em paralelo quando a tensão aplicada em um dos resistores for a mesma aplicada nos outros. Aqui nós temos um exemplo de 3 resistores ligados em paralelo. Observe então que a primeira característica é que a tensão é exatamente a mesma. Então o 3 é igual a U2, que é igual a U1. Tem a mesma tensão. Outra característica, a corrente total ela se divide. Então nós temos aqui um divisor de corrente. Então IT é igual a I1 mais I1 mais I2 e mais I3. Então, repetindo, a tensão é a mesma, U1 é igual a U2, que é igual a U3, que é igual à tensão total, a tensão da bateria, né? O resistor equivalente. Vamos já ver como calcular o resistor equivalente. Novamente, o resistor equivalente é um único resistor que pode substituir toda a associação e para o gerador a corrente não muda, é a mesma. Então, repetindo, característica de uma associação paralela, a tensão é a mesma e a corrente se divide. O resistor equivalente é assim calculado. O inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos dos resistores da associação. Se pensarmos em termos de condutância, você lembra que condutância como que era definido? Condutância é o inverso da resistência. Então, a condutância equivalente é a soma das condutâncias dos resistores da associação. Também a potência total, a potência do equivalente, é a soma das potências consumidas em cada uma das resistências. Uma observação importante: o equivalente será sempre menor que o menor dos resistores da associação. Se são 3 resistores associados em paralelo, 4, 10 e 20 ohms, posso não saber o resultado, mas sei que o equivalente é menor que 4. Vamos já ver. Casos particulares. Para o caso de 2 resistores em paralelo, a expressão é a mesma, só que nós podemos obter uma expressão simplificada. Por matemática, o resistor equivalente vai ser o produto dividido pela soma. Para N resistores iguais a R e em paralelo, o equivalente é R dividido por N. Exemplos. Dado o circuito, calcule o resistor equivalente, corrente total. Primeiro, vamos calcular o resistor equivalente. Qual é o único resistor que pode substituir esses 2 resistores? E a bateria de 12 volts continua fornecendo o quê? A mesma corrente IT. Comecemos determinando o equivalente. Como são 2 resistores, o equivalente é o produto dividido pela soma. Então é 40 multiplicado por 60
e dividido por 40 mais 60, que é 100. Nesse caso a conta é simples de efetuar. Cancela, 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 cancela. 6 vezes 4, 24 ohms. Então o equivalente vale 24 ohms, que é menor que o menor deles, que é 40. Então esse resistor aqui vale 24 ohms. Qual vai ser o valor da corrente? A corrente é fácil de determinar. Por lei de Ohm, 12 volts dividido por 24 ohms. Isso dá exatamente meio ampere. É óbvio que poderíamos ter determinado essa corrente de outra maneira. Como? Determinando a corrente I1. Quanto que vale a corrente I1? 12 dividido por 40. Quanto que é 12 dividido por 40? 0,3 amperes. Quanto que é a corrente I2? 12 dividido por 60. Quanto que dá 12 dividido por 60? 0,2 amperes. Então, I1 mais I2 igual corrente total. Então, vamos lá. De novo. O equivalente vale 24 ohms, produto pela soma. Então, aqui temos o circuito equivalente. Corrente total é 12 dividido por 24, meio ampere. Corrente em cada resistor, I1, 12 dividido por 40, que dá 0,3 ampere, ou 300 miliamperes. I2, 12 dividido por 60, que dá 0,2 amperes, ou 200 miliamperes. Corrente total, portanto, a soma das duas. Está aí o circuito com todas as correntes. Potências dissipadas. Potência dissipada no resistor R1 é a tensão ao quadrado dividido por 40. Isso dá 3,6 watts. Potência entregue para o resistor R2. 12 ao quadrado dividido por 60. 2,4 watts. Potência total que o gerador fornece para o circuito. Posso calcular a potência no equivalente, que é 12 ao quadrado dividido por 24. Dá 6 watts. Ou então, 12 multiplicado por meio, U vezes Z, que dá o mesmo valor, que é 6 watts. Outro exercício. Dado o circuito, 3 kΩ, 15 kΩ, 10 kΩ. Qual é a indicação de cada amperímetro? Quanto indica esse amperímetro? Então aqui tem um instrumento que mede, outro que mede IT, mede I1, I2, I3 e um voltímetro que mede a tensão na associação. Quando a gente fala que o amperímetro é ideal, significa que ele não adiciona nenhuma resistência. Quando eu coloco ele no circuito, sabemos que eu tenho que abrir o circuito e inserir um amperímetro. Nós inserimos sem adicionar nenhuma resistência. Depois nós vamos estudar isso melhor. Tá, resistência, o amperímetro ideal tem resistência interna nula. Cada uma das correntes pode ser determinada. Por exemplo, a corrente I1 é a tensão total dividido pela resistência R1. Portanto, 12 dividido por 3K, 4 mA. A corrente I2 é a tensão total dividido por 15K. Portanto, 0,8 mA. E, finalmente, a corrente I3 é 12 dividido por 10, 1,2 mA. Obviamente que IT vai ser a soma 1,2 mais 0,8 mais 4.
A resistência equivalente é a tensão total dividido pela corrente total. Quanto que é a corrente total? 4 mais 0,8 mais 1,2, 6 mA. Quanto que dá, portanto, a resistência equivalente? A tensão total, 12 dividido pela corrente total, 2K. Ou então nós poderíamos ter determinado também desta maneira, usando a expressão que dá o resistor equivalente. 1 dividido por RE igual a 1 dividido por 3, mais 1 dividido por 10, mais 1 dividido por 15. Isso resulta em 2. A dica aqui é a seguinte, é fazer 2 a 2. Se você fizer esses dois aqui, é o produto dividido pela soma, né? É 150 dividido por 25. Isso dá 6K. E em seguida, novamente, eu faço o que resultar com esse, o produto pela soma. 6 vezes 3 dividido por 9. Que é a soma, né? Portanto, 18 por 9, 2K. Mais um exercício. Temos aqui uma lâmpada de 100 volts, 100 watts, portanto a corrente pode ser determinada, a corrente que ela consome, quando ligada em 100 volts. Então, qual é que é a corrente que a lâmpada consome? Quanto vale essa corrente, se for ligada em 100 volts? Temos aqui uma resistência variável, então entre esse ponto e esse, nós temos aqui uma resistência variável. Esse é o símbolo de resistência variável. Aqui é um potenciômetro sendo usado como resistência variável. E temos aqui um fusível para 3 A. O que significa isso? Essa corrente pode ir até 3 A. Passou de 3 A, o fusível vai queimar. Muito bem. Então, a corrente na lâmpada, ela vale... Vamos lá. A corrente na lâmpada vale a potência. Sabemos que P é U multiplicado por I. Como a potência é 100 watts, então 100 é igual a 100 volts vezes 1 ampere, vezes I. Vezes I. IL, né? Portanto, qual é o valor do IL? IL é igual a 1 ampere. Então, essa lâmpada está consumindo quanto? 1 ampere, quando ligado em 100 volts. A bateria de 100 volts está ligada. Não esquecer que o fusível ele é um fio, né? Só que é um fio construído com um material que tem um baixo ponto de fusão. Quando a corrente passar de 3 A, ele derrete, abrindo o circuito. Estamos querendo saber qual é o valor mínimo que pode ter essa resistência. Então nós vamos impor condições limites. Qual seja, vamos pôr exatamente a corrente aqui no limite de 3 amperes. Isso aqui é 3 amperes e aqui é 1, portanto aqui vale quanto? Vale 2, né? Ora, se a tensão que está aplicada aqui na resistência RV é 100 volts, quanto vale a resistência RV nessas condições, para que a corrente seja 2 amperes? 100 volts dividido por 2 amperes. Quanto que dá isso? 50 ohms. O que significa isso? Que se essa resistência for menor que 50, a corrente aqui é maior que 2, 2 mais um valor maior que 2 somado com 1, resulta aqui um valor maior que 3, fusível queima. Essa resistência, ela pode ser maior que 50, não pode ser menor que 50, entendido? Pense bem a respeito. Aplicação de circuito paralelo é uma instalação elétrica. Todas as instalações elétricas na sua casa, todos os dispositivos, as lâmpadas, as tomadas, estão todos ligados em paralelo, para que a mesma tensão seja aplicada nos dispositivos. No nosso caso, aqui numa residência, 110, 220. Obviamente aqui tem uma chave que controla a energia fornecida. Ligando, fornece energia. Liga a lâmpada. Desligando,
a lâmpada apaga. Muito bem, por hoje nós terminamos a nossa aula, onde mostramos o que é um circuito paralelo e as suas aplicações na prática. Então, até a próxima aula.